Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 25ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje chama a nossa atenção para essa busca que Maria e os irmãos de Jesus estão fazendo. Quando o Evangelho fala dos irmãos de Jesus, primeiramente, fique bem claro, não está se tratando de filhos de Maria, de pessoas que são irmãos e irmãos de consanguinidade com Jesus. Não, não é assim, não é desse sentido. Fala nesse sentido porque no tempo de Jesus não existia palavras que significassem um parentesco mais próximo. Então, todos que eram da mesma família eram tidos como irmãos mesmo um dos outros. Então, por isso que se diz Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos, ou seja, pessoas de sua parentela, de sua familiaridade, pessoas que eram muito próximas a Jesus. E essas pessoas, como também Maria, vão em busca, ao encontro de Jesus. Reparem vocês que uma grande multidão já estava conversando com Jesus quando eles chegaram. Meus irmãos, minhas irmãs, aproximar-se de Jesus para ouvi-lo, para vê-lo, para querer falar com ele. Esse também deve ser nosso desejo. É verdade que nós vamos encontrar obstáculos, é verdade que nós vamos ser acometidos pelos desânimos, nós vamos ser, agora principalmente, né, com essa pandemia, nós vamos ser levados a pensar que não temos mais condições de buscar, de vencer esse isolamento espiritual que nós estamos vivendo. Há necessidade de irmos até Jesus. Somos a parentela dele, somos filhos do mesmo pai, somos filhos da mesma mãe, nós pertencemos ao ciclo familiar de Jesus. E é verdade, devido a muitas situações, a gente vai esfriando em nossa fé, em nossa caminhada, a gente vai se acostumando em viver do jeito que nós estamos agora. Muitas pessoas estão aproveitando esse tempo para fortificar-se em oração, para sua amizade com Deus ser mais fortificada, mas muitas outras estão aproveitando para, ou melhor, estão usando isso para um distanciamento da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, de Nossa Senhora. E Jesus hoje chama a nossa atenção. A mãe e os irmãos de Jesus vão até Jesus, querem falar com ele. E muitas outras pessoas também, por isso que Jesus já está envolto de tantas outras pessoas, envolto de tanta multidão. Ao anunciarem que a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus fica contente porque ele aproveita isso para dar uma catequese. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque para Jesus o mais importante é ouvi-lo, sim, mas mais ainda fazer a vontade de Deus expressa por ele. Fazer tudo aquilo que Deus Nosso Senhor quer de nós. E Maria, ela melhor do que ninguém fez a vontade de Deus. Maria, em todos os sentidos, cumpriu a palavra de Deus e deixou que essa palavra se cumprisse em sua pessoa.
nós também precisamos fazer isso. Não basta apenas ir buscar Jesus. Não basta apenas ir à missa, ir na igreja, participar dessa ou daquela pastoral. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. O nosso grau de amizade, de parentesco, de intimidade com Jesus é medido pela vontade, pela prática da vontade de Deus. Não tem outro termômetro. Quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais a gente se identifica com Jesus, que antes de Maria foi o único que fez a vontade de Deus sempre, até mesmo se entregando ao madeiro, se entregando à cruz. Lembre-se no Monte das Oliveiras, que se faça a sua vontade e não a minha. Maria também. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Jesus e Maria compreenderam toda essa dinâmica do fazer a vontade de Deus. E nós também somos convidados a fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Precisamos fazer essa vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Por isso que nós temos que ouvir Jesus, ou seja, ler a palavra, ter intimidade com a Bíblia, ter intimidade com essa palavra na escuta, na leitura e tentar compreender aos modos de Deus, aos modos de Jesus, para poder vivenciar, experimentar, praticar cada um desses ensinamentos. Meus irmãos, minhas irmãs, seguir a palavra de Deus não é difícil. Obedecer a Deus não é complicado, porque Deus nosso Senhor, Ele não quer outra coisa senão nossa própria felicidade. Se a gente faz tudo que envolve carinho, amizade e principalmente acima de tudo também amor, nós estamos caminhando, ou melhor, nós estamos no caminho certo dessa prática. Se nós vivenciarmos tudo dentro desse amor, dessa caridade, dessa misericórdia, nós estamos no caminho certo. Mas é um passo de cada vez. Jesus, ele nos deu o ensinamento, nos deixou o seu exemplo e nos fez o convite. Depende de nós segui-lo ou ficarmos na expectativa constante de sempre estarmos esperando, de sempre estarmos para lá de fora, só querendo falar com ele. Podemos entrar para dentro e sermos uns daqueles que vão fazer a vontade de Deus, como também podemos ficar apenas na expectativa. Bom dia.